Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, por mais essa oportunidade e, ao mesmo tempo, dando continuidade em falar de tempo. Me recordo de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Palavra do grande sábio que foi Salomão. E hoje estou aqui falando sobre tempo de ter consciência de missão. Tempo de ter consciência de missão. O apóstolo Paulo, ele deixou várias cartas. E eu quero reter em um versículo que se encontra em Gálatas, no seu capítulo 1, no versículo 15, a parte A do versículo 15, falando a respeito de missão. E vamos entender qual foi a forma que o apóstolo Paulo ele menciona e vamos adaptar, vamos colocar esse texto e levarmos ou sermos conduzidos pelo Espírito Santo a pensarmos sobre missões, sobre missão, não missões. Missões, nós estamos em missões. A nossa denominação, Igreja Batista, a Batista tradicional, estamos em missões. Nós temos um alvo, temos uma meta a cumprir. E para a honra e glória do Senhor, estamos sempre cumprindo todos os alvos que têm sido mandados para a nossa igreja, para a primeira igreja batista em Benfica, na qual eu faço parte e sou grato a Deus por esse ministério. E por cada ministério também que é envolvido com missões. E hoje aqui eu quero mencionar sobre o que o apóstolo Paulo deixou escrito no versículo 15, mostrando no capítulo 1, no versículo 15 de Gálatas, dizendo assim: Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha, meu querido, mais uma vez, quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo, sabemos da trajetória de que foi aquele quem perseguiu e depois passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo ele chega a mencionar, ele se conscientizou onde no passado não havia como ele se conscientizar por não ter ainda tido um encontro com o Senhor. E após ter tido esse encontro, reconheceu quem ele era com o Senhor que o chamou, que o escolheu. Como ele disse: aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, somente pela graça do nosso Senhor. A missão, se nós olharmos bem, a missão é a razão de uma existência e atuação no mundo. A missão é a razão e a existência de uma atuação no mundo pelo qual ou no qual estamos, ainda com o privilégio, tendo a oportunidade de cumprir a missão pela qual o Senhor deixou ou está nos concedendo com a sua misericórdia.
Então, a razão de uma existência e atuação no mundo. Olhando para essa palavra, é um dos tópicos que faz parte do planejamento da vida de uma instituição. E seja ela uma empresa, seja ela família, seja ela em uma pessoa, direcionada a uma pessoa. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Olhando para essa forma, dessa forma, pensando dessa maneira, eu posso ver que o Senhor, na sua carta a Pedro, ele vai dizer que o Deus que criou todas as coisas, a vontade dele é que nenhum de nós venhamos a nos perder, e sim que todos venham chegar ao pleno conhecimento dessa palavra, assim como foi o apóstolo Paulo, e ele deixa esse versículo para a nossa meditação. Então, independente de ser empresa ou também de uma pessoa, outros dois componentes da estratégia de planejamento, são a visão e os valores que nos ajudam na elaboração das ações diárias. Olhando para essa palavra, o apóstolo Paulo é um exemplo que todos os cristãos hoje, sendo conhecedor da palavra, onde pode e tem a liberdade, nós que temos a liberdade de termos em mãos essa palavra, podemos examinar. E examinando essa palavra, nós vamos ver que nós não estamos fora. Que o Deus que foi com o apóstolo Paulo, o Deus que foi com Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que foi com Daniel, que foi com os profetas do passado, ele é o mesmo, ele continua com as suas mãos estendidas. Por isso, o apóstolo Paulo é um exemplo que todos nós podemos seguir, assim como tantos outros servos que tiveram o privilégio de ter tido uma vida de comunhão com esse Deus, de ter depositado nele a sua fé, de ter entregado a ele o seu caminho, na certeza de que o mais ele fará como fez. E esse Deus que agiu na vida desses homens nunca perdeu uma batalha, É um Deus de vitória, é um Deus de milagres, é um Deus que está pronto a nos socorrer, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus, olhando para o apóstolo Paulo, devemos seguir o exemplo desse apóstolo, que refere também dos cristãos, nos que refere ao planejamento de atuação no mundo. Por Jesus Cristo, ele descobriu, ele aceitou e cumpriu a sua missão. Por Jesus Cristo, ele aceitou e cumpriu a sua missão. Ele aceitou, recebeu e cumpriu a sua missão. Até entendermos isso, executando a obra conforme o chamado que recebeu, nós podemos ver com uma visão aguçada, enxergou o resultado do esforço do cumprimento da missão, o que fez com que viajasse pelo mundo da sua época, a época
do apóstolo Paulo, o mundo em que a vida em que ele tinha, e depois de ter um encontro, ele passa então a dar de graça aquilo que de graça ele recebeu, a andar pelo mundo, entregando, fazendo missão, cumprindo a missão, o que fez com que ele viajasse no mundo da sua época. E olhando então para essa palavra, anunciando, fazendo outra coisa, não fazendo outra coisa, quero dizer, não fazendo outra coisa a não ser falar do amor de Deus, a não ser de falar daquele encontro que teve, daquele prazer que sentiu, da mudança que ele demonstrava por onde quer que passava, ao chegar na igreja, na sinagoga, pela qual, onde ele perseguia os cristãos, ele assentado, ali, aquelas pessoas que o conheciam, chegam, acho que a Atenas, se não me engano, estou aqui mencionando aqui, lembrando de que está escrito, mas não recordando onde se encontra, qual uma das suas cartas, que ele Filipenses, se não me engano. Então ele chega, aquelas pessoas chegam, mas aquele que açoitava, aquele que vivia uma vida daquela forma, que nos batia, está aqui entre nós, está ali. Ele teve o seu encontro. E nesse encontro, então, ele passa a anunciar o Evangelho que recebeu de graça, onde o Senhor o escolheu, e ele mencionou no versículo de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O Senhor já nos conhecia, desde quando estávamos no ventre materno, e já tinha nos escolhido, pois não fomos nós quem o escolhemos, e sim, Ele é quem nos escolheu, nos nomeou para que nós venhamos a dar frutos. E interessante, aquele que tem o verdadeiro encontro com o Senhor, que está dando frutos. O fruto, a tendência é não morrer, não parar. Os frutos vai permanecer. Então, se ele está em Cristo, está dando fruto, os frutos irão permanecer por estarem ligados, estarem unidos ou em sintonia com o Deus da palavra, anunciando o Evangelho aos judeus e aos gentios, organizando igrejas. Essa foi a missão que Paulo recebeu e cumpriu, até chegar ao ponto de dizer algo muito maravilhoso. Maravilhoso. Duas coisas que me chamam a atenção no apóstolo Paulo. Ele dizendo em uma das suas cartas, convidando aqueles a quem a carta foi endereçada, e nós que hoje temos esse conhecimento, precisamos estar ou nos sentimos incluídos, recebendo essa palavra e fazendo como ele expressou: sede meus imitadores. Ele pôde bater, ele pôde expressar dessa forma: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, anunciando o Evangelho, fazendo essas coisas, cumprindo a sua missão, ele chega a mencionar em 2 Timóteo 4,
ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei comigo a fé. Apóstolo Paulo, servo do Deus vivo, deixando o seu exemplo para mim e para você. Precisamos somente de uma atitude. Qual a atitude a ser tomada? É olhar, não perder o foco, que é estar olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Esse autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. E a você que ainda não tomou, não fez a sua escolha, de repente não entendeu qual é a mensagem na qual nós encontramos nessa palavra, como são muitas e muitas, são milhares de promessas, e se você estiver andando em sintonia com o Senhor, olhando para Deuteronômio, mostrando que a palavra hoje, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e se esforçares para colocar em prática tudo aquilo que ele tem ordenado, virão sobre ti todas essas bênçãos, e te alcançarão. Não vai ser preciso você estar correndo atrás de bênção. Não. Olhando para essa palavra, elas virão, elas te alcançarão. E da mesma forma, se você ouvir essa palavra, Deuteronômio 28, olha só, eu vou meditar, vou passar aqui, Números, Deuteronômio, cadê você? Deuteronômio 28. Olha só. Então, olha só a palavra, só o início para você. Promessas de bênçãos. E será que, se, aí é condicional, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor seu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí vai dar o segmento. Você pode pegar o livro de Deuteronômio. E pegando esse livro, no capítulo 28, você vai ver que logo à frente tem promessas também. Só que as promessas que contidas, a primeira, são as promessas que devemos de ter o desejo ou sentir o prazer de ouvir, de colocar em prática, que são as bênçãos. E agora as promessas que ninguém gosta quando elas chegam, as promessas de maldição. E essas promessas de maldição será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí eu deixo para você um convite. Você tem bênção e tem maldição. O que você escolhe? Bênção ou maldição? Tenho certeza de que no seu coração o desejo é de receber as bênçãos vindas dos céus, as bênçãos vindas do Senhor.
Mas para isso é preciso guardar, é preciso ter, abrir o coração e deixar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é exclusivo, único e suficiente para nos salvar. Com honestidade, zelos e outros valores, nós podemos ver nessa palavra, adquiridos em sua experiência com Cristo. O apóstolo Paulo, pode afirmar no desfecho da sua trajetória esse versículo pelo qual eu mencionei. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei comigo a fé. Entregue a sua vida e exercite a fé que está ao seu alcance. E se você ainda não a adquiriu, ouça a palavra de Deus, porque você assim alcançará a fé que muitos alcançaram, e podemos ver em Hebreus, no seu capítulo de número 11, a galeria, discorrer a galeria da fé, daqueles que fizeram história, que deixaram o seu marco. Em nome de Jesus. Aqui eu ponho um ponto final, agradecendo ao Senhor por este privilégio tão maravilhoso que é de falar desse Deus, mas pedindo a Ele forças, misericórdia, para que eu possa encontrar forças para colocar em prática, que eu possa me esforçar. E cada um de nós, nos esforçando, estaremos unindo em um só propósito, que é o propósito de adorar aquele que é o único, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A Ele a honra, a glória, o louvor. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja constantemente sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual vive, reina e reinará para todo sempre, de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Deus sem você, Ele é Deus. Mas você sem Deus, eu sem Deus, está explicado. Porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Amém? Deus abençoe. Um excelente, maravilhoso dia, noite, tarde, independente do local em que você está. Estou dizendo assim porque estou respondendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.